Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui onde eu estou é bom dia, uma manhã chuvosa, à medida em que eu olho pela janela. É uma manhã nublada, ainda não está chovendo. Estamos chegando, nos aproximando do fim, né? O fim está próximo, pelo menos o fim do nosso curso, o fim do ano letivo de 2020 para nós, né? Vocês já têm umas disciplinas que vocês estão devendo, mas calma, tudo no seu devido tempo, né? Outras coisas, infelizmente, estão um pouco mais longe de acabar, né? É, é a vida. Ou não é, não deveria ser, né? Mas estamos nessa situação. Bom, estamos chegando no fim. Essa provavelmente é a minha última apresentação nesse estilo tradicional, que ficou tradicional para vocês, mas ainda há muito o que falar, tá? Ainda temos que terminar aí a nosso overview de fisiologia e fisiologia humana, e talvez uma das partes mais importantes é a que está faltando, tá? Aí, hormônios e sistema endócrino. Tá? Então assistam essa videoaula. Tem uma atividade, eu ainda não fiz, mas eu tenho certeza que o eu do futuro que vai fazer uma atividade pequenininha, pequenininha, né? Bem tranquilo. Eu sei que vocês estão muito atarefados nesse final de semestre, para nós, para vocês, é uma loucura. Participem porque essa é uma parte importante da fisiologia. E essa aula, eu acho que ela é bacana. Eu gostei da aula de sistema nervoso, eu acho que eu vou gostar dessa também. Vamos a ela. Então, pessoal, vocês com certeza já ouviram falar, foi no endocrinologista, já ouviram falar de sistema endócrino. O sistema endócrino tem relação com uma coisa chamada glândula, né? E hoje a gente vê que não só, mas principalmente, né? E tem a ver, aí sim, totalmente, absolutamente, com uma coisa chamada hormônios, tá? Vamos a essas coisas, né? Glândula a gente já falou. Falamos quando falamos de sistema digestório, a glândula salivar, por exemplo. Glândula salivar é uma glândula exócrina. Ela pega uma secreção, no caso a saliva, ela produz uma secreção e joga para fora do corpo, no caso para a boca, para fora do corpo. Mesmo que não seja para fora do corpo, a gente falou do pâncreas, que a gente vai falar de novo hoje. Também ele tem uma secreção, o suco pancreático, que jogava ali para dentro do intestino. Ora, o intestino está aqui dentro, dentro do corpo. Mas conta meio que como se fosse para fora do corpo, porque é dentro do tubo digestório, né? Essas são as glândulas exócrinas. Glândula sudorípara produz o suor, libera para fora do corpo. Glândula sebácea, né? As glândulas, essas são exócrinas. As glândulas endócrinas, elas produzem uma secreção e liberam para dentro do corpo. O que conta para mim agora como biólogo como dentro do corpo? Corrente sanguínea. Jogam dentro da corrente sanguínea. Se cai no tubo digestório, eu não quero saber. Se cai dentro da boca, eu não quero saber. Se cai para fora da pele, eu não quero saber. Glândulas endócrinas produzem uma secreção, produzem um bagulho, são glândulas, são estruturas que produzem e liberam coisa, jogam para fora, né? E no caso das glândulas endócrinas, elas jogam para dentro da corrente sanguínea, jogam no sangue. Isso são glândulas endócrinas. Produzem um bagulho que a gente chama de secreção para não ficar feio, né? E liberam essa secreção na corrente sanguínea. E a secreção das glândulas endócrinas, né? Para que uma glândula vai produzir um bagulho e jogar na corrente sanguínea? Uma secreção. A secreção das glândulas endócrinas são os hormônios, né? O que você vai produzir para jogar na corrente sanguínea de importante? A resposta é hormônio. Hormônio, como vocês estão vendo aí na imagem, é uma substância sinalizadora. É uma substância que carrega, entre outras coisas, informação. É uma substância que ela é produzida numa parte do corpo, liberada, secretada numa parte do corpo, vai cair na corrente sanguínea e células de outro lugar vão reconhecer essa substância. Opa, olha essa substância aqui. Eu preciso, então eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho que mudar o meu comportamento. Isso é um hormônio. Envia um sinal de um lado do corpo que vai ser ativo em outro lado do corpo, tá? Então, o hormônio é uma substância sinalizadora. Ela é produzida em células, em glândulas endócrinas, mas em outras células, né? Tá na apostila de vocês. Liberada na corrente sanguínea liberada na corrente sanguínea e células de outros lugares vão captar aquilo. Opa!
Como essas células receptoras, como essas células-alvo encontram o hormônio? Como elas descobrem que o hormônio está lá? Elas têm receptores, tá? O hormônio ele vai encaixar no receptor, geralmente fica na membrana ou alguns ficam dentro da célula, vai encaixar. Opa, essa célula aqui, opa, tem esse hormônio aqui, é melhor eu mudar meu comportamento. É melhor eu fazer isso, é melhor eu fazer aquilo. O que a célula vai fazer vai depender do hormônio e da região da célula. Mas percebam, é uma célula sinalizadora, vai enviar sinais que vão mudar o comportamento muitas vezes do corpo inteiro. Sistema endócrino, então, tem a ver com integração e controle de todo o organismo, que nem o sistema nervoso. Controlar tudo o que acontece aqui. Só que o sistema endócrino é um controle mais lento e mais duradouro. Tem a ver com crescimento, por exemplo. O que as células resolvem se dividir? Né? Porque você tem hormônios que estimulam o crescimento das células e dos tecidos. O hormônio está lá, a célula, opa, deixa eu me dividir porque esse cara está crescendo. Né? Os hormônios mais famosos talvez sejam os hormônios sexuais. São produzidos lá nas gônadas, testículos ou ovários, para quem tem cada um deles, né? E vão ser liberados da corrente sanguínea e estimular as células do corpo inteiro. Vou estimular as células da pele, né? A crescer a barba, né? O engrossamento da voz durante a puberdade. Por quê? Porque tem um hormônio lá sinalizando essas células para ter essa ou aquela mudança, né? No caso da testosterona, o hormônio masculino, ele vai gerar essas mudanças. A gente vai falar dele, acho que na segunda parte da aula. Né? Pelo no corpo, engrossamento da voz e outras coisas horríveis que acontecem durante a puberdade. Né? Deu para entender mais ou menos? A gente vai ver vários exemplos e todos eles é isso. Uma glândula que libera ali um hormônio e vai gerar uma resposta do organismo. No caso desses hormônios sexuais que eu mencionei, a resposta geralmente ela é duradoura e muitas vezes ela é muito forte, ela dura a vida inteira. Né? Nem sempre é assim, mas a gente vai ver que regulações importantes no corpo ocorrem por conta da ação endócrina, da ação hormonal. Legal? Então, aí de novo as mesmas imagens, né, mostrando como é que funciona o negócio. Você tem uma célula, uma glândula endócrina, libera um hormônio na corrente sanguínea que células-alvo que podem estar do outro lado do corpo vão reconhecer. Como ocorre esse reconhecimento? Através de um receptor específico. Faltou falar isso, esse receptor é específico. Ele só vai reconhecer aquele hormônio que encaixa. Opa, encaixou, esse é o hormônio. Outros hormônios aquela célula pode não reconhecer. Tá? Você pode ter um hormônio no sangue, se as suas células não reconhecem ele, então faz. Não vai, a informação não vai ser entregue de forma com sucesso. Beleza? Vamos lá então. Vamos aí as principais glândulas que a gente vai falar hoje. Umas a gente vai pular por uma questão de tempo, tá? Às vezes elas até são importantes, mas a gente vai pular. Tem dois esqueminhas aí, mais ou menos com as mesmas glândulas, né? Então as primeiras que a gente vai falar, a primeira que a gente vai falar na real é a hipófise. Tá? É a primeira glândula endócrina, ela é muito importante, como a gente vai ver. A hipófise, pessoal, ela está em relação constante, em interação constante com o hipotálamo, que não é uma glândula, apesar de ter alguns neurônios que conseguem secretar hormônios, né? O hipotálamo a gente viu na última aula, é uma parte do sistema nervoso, é uma parte do encéfalo, mas ele está em constante relação com a hipófise. A gente vai ver daqui uns 2 slides. Ele estimula a hipófise a fazer um monte de coisa, né? E você tem essa relação constante. O sistema nervoso ele estimula muitas vezes a liberação de hormônios ou a produção de hormônios. No caso da hipófise é mais claro, né? E os hormônios também vão estimular uma resposta nervosa muitas vezes, né? Num crosstalk aí entre esses dois sistemas de integração e controle do corpo. Primeira glândula que a gente vai falar é a hipófise. Aqui você tem a pineal, ela é importante, tá, pessoal? Eu só vou falar sobre ela que ela não é a glândula que tem a alma, que tem a secreção, que controla o cosmos e o universo, de abrir a mente. Não, velho. Ela controla, entre outras coisas, o ritmo circadiano. O que é super importante, né? Ela fica bem aqui atrás da cabeça, a pineal, tá? Depois eu falo mais sobre ela, se vocês quiserem. A hipófise, ela fica bem no meio. Se você traçar uma retinha bem no meio da sua testa e bem no meio, você provavelmente vai chegar em algum lugar ou próximo da hipófise. Mostrei para vocês na aula sobre sistema nervoso, né? Tireoide para tireoides ficam aqui, né?
O timo a gente não vai falar, ele é uma glândula, ele tem várias funções, na verdade, né? Mas é um órgão que ele vai se atrofiando à medida que a gente cresce, ele é mais presente no infante, no bebê. Vamos falar dele uma outra hora, tá? Glândulas adrenais, fica aqui sobre os rins, adrenal ou suprarrenal, em cima do rim, né? O pâncreas, que a gente já falou dele na aula sobre digestão, vamos falar de novo, vocês vão ver por quê. E as chamadas gônadas, ovários e testículos, que vão produzir os hormônios sexuais, os hormônios principais de cada sexo, né? Diferentes no homem e da mulher e que vão acarretar nas características sexuais secundárias diferentes em homem e mulher, tá? É isso aí. Característica sexual secundária é aquela que é diferente num sexo e no outro, né? Num sexo biológico e no outro, mas que não tem a ver diretamente com a reprodução, com a genitália. Então, no caso do homem, é aquela coisa, pelo na cara, pelo no corpo, voz grossa. A mulher, uma estrutura um pouco mais baixa, deposição de gordura diferente do homem, né? Crescimento dos seios. Tudo isso, características sexuais secundárias, controladas por esses hormônios. Beleza. Então a gente vai falar dessas glândulas, vou começar falando da hipófise e do seu amigo, o hipotálamo. Aqui é a hipófise e o hipotálamo é por aqui, assim, tá? Que eles têm essa relação muito íntima, né? A hipófise em si, ela é uma glândula que a gente vai ver, ela vai controlar, regular a ação de outras glândulas no corpo, a gente vai ver como é que isso funciona, né? Mas a princípio ela produz esses hormônios, a hipófise, que vão estimular o quê? Um hormônio que estimula outra glândula a produzir outro hormônio para outra coisa. A gente vai ver isso com a tireoide com mais detalhe, mas isso funciona para várias glândulas. Então, a hipófise produz um hormônio, o tireotrófico, né? É isso aí. E esse hormônio faz a tireoide produzir o hormônio da tireoide, que vai servir para outra coisa. Então, a hipófise fala, ô tireoide, produz aí o seu hormônio, bicho, tá precisando. Ela tem esse controle, e quem controla a tireoide é o hipotálamo, em muitos casos. Eu não vou entrar em detalhes, porque o nosso tempo já é curto, e a apresentação que eu vi que já não vai ser curta, né? Mas o hipotálamo produz esses hormônios que vão ficar nessas siglas esquisitas, tá? Que vão atuar sobre a hipófise. Então, o hipotálamo estimula a hipófise vai estimular, vai produzir um hormônio para estimular outra coisa. Dá um exemplo, aqui ó, o TRH, né? O TRH estimula a hipófise a produzir a tireotrofina, que vai estimular a tireoide a fazer lá a coisa dela. Hipotálamo, hipófise, e aí a tireoide vai produzir o outro hormônio dela, que é o T3 e o T4. Tá? Então é por aí que funciona. A gente não vai entrar em detalhes, mas o hipotálamo ele tem essa relação com a hipófise. Eles estão em relação aqui aos neurônios do hipotálamo, né? E a hipófise em si, vamos falar da hipófise agora, né? Ela tem duas partes, a adenohipófise e a neurohipófise, que vão produzir e liberar hormônios diferentes. A adenohipófise responde ao hipotálamo da forma que a gente acabou de ver, né? E a neurohipófise, ela armazena e libera secreções do próprio hipotálamo. Tudo bem? Essa diferença, elas vão produzir hormônios diferentes que a gente vai ver no próximo slide. Então a hipófise tem a parte anterior, a adenihipófise, vamos ver os hormônios que ela produz daqui a pouco, e a parte posterior, neurohipófise. Legal. E aqui, resumidamente, os hormônios de cada uma dessas partes da hipófise. Tá? As duas aí em constante contato com o hipotálamo. Neurohipófise, a parte posterior da hipófise. Vamos começar por um que a gente já falou, que é o hormônio antidiurético, chamado ADH. Pensei que estava escrito vasopressina aí. Tá? O ADH, falamos dele quando falamos de rim. Antidiurético, vai controlar o funcionamento dos néfrons, vai controlar o volume de urina, a regulação hidrostática do corpo. Urina mais diluída, tu bebeu muita água, urina mais diluída, tu bebeu pouca água. Quem percebe isso? O sistema nervoso, o hipotálamo, vai dizer aí para a neurohipófise, produz o ADH. Esse cara, ele tem que segurar essa água que ele tem. Ou não produz não, deixa o cara fazer xixi. Né? Já falamos sobre ele. A neurohipófise também vai produzir oxitocina ou ocitocina. Já vi as duas grafias. Tá?
hormônio que tem a ver com a formação de vínculos, é usado como neurotransmissor também no nosso cérebro e está extremamente relacionado, intimamente relacionado com a formação de vínculo pai, filho, mãe, filho, vínculo amoroso, vínculo romântico. A ocitocina, quando liberada pela neurohipófise, está relacionada com duas coisas que são importantes, né? A expulsão do leite, já vamos falar sobre isso, da glândula mamária na mulher que acabou de ter uma gestação, na mãe recente, né? E durante o parto, a contrações uterinas também são resultado da liberação de ocitocina. Você tem até alguns médicos para induzir o parto, injetam ocitocina na mulher. Ela começa a ter contrações mais fortes na ideia de acelerar o parto. Lógico, isso tem que ser ministrado na hora certa. Se for ministrado na hora errada, a mulher vai ter contrações e contração do parto é uma coisa que, desculpa, mas ainda é uma coisa que é uma experiência pela qual eu não sei se eu desejaria passar, né? Não é uma coisa agradável, é uma dor excruciante para quem já teve, né? Então tem que ser ministrado na hora correta. Se for ministrado na hora errada, você vai ter contrações extremamente dolorosas e o parto vai continuar demorando. Enfim. Então a neurohipófise produz esses dois hormônios, o ADH e a ocitocina. A adenohipófise produz esse montão de hormônio que a gente vai falar rapidamente aí deles, né? Nos próximos slides. Eu só vou mencionar aqui, ó, prolactina, produção de leite pela mulher que acabou de ser mãe, né? Os hormônios gonadotróficos que vão atuar nos testículos e nos ovários é o FSH e o LH. Tireotróficos que vão estimular a outra glândula que é a tireoide. Adrenocorticotróficos. É isso aí, eu falei direito. Adrenocorticotróficos que vão estimular outra glândula que é a adrenal. E somatotróficos que vão estimular o crescimento. Vamos ver cada um deles rapidamente, né? Então aí o nome de todos eles, adrenocorticotróficos, eu acertei. E as siglazinhas, né? Gonadotróficos GH, tireotróficos TSH, tá? Aqui os hormônios feitos pela adenihipófise e aqui pela neurohipófise. Dê um pause aí se você quiser ler o nome de todos eles. Eu vou seguir em frente. Beleza. A gente já vai ver em mais detalhes esses hormônios aí, principalmente o tireotróficos e adrenocorticotróficos, que estimulam outras glândulas, né? A gente já vai ver em detalhes com a questão da tireoide, mas basicamente a gente já falou sobre eles. São hormônios produzidos pela hipófise em resposta a um estímulo do hipotálamo e que vão estimular essas glândulas a produzirem lá os seus hormônios particulares. Então o TSH, o hipotálamo libera um hormônio e fala: "Ô hipófise, manda a tireoide trabalhar". A hipófise produz o TSH, o TSH vai cair na corrente sanguínea e quando a tireoide perceber que tem TSH lá, opa, deixa eu produzir aí o meu hormônio. A mesma coisa, ou algo semelhante para os hormônios adrenocorticotróficos, que estimulam, pessoal, eu falei adrenal, mas eles estimulam a região cortical da adrenal. A adrenal tem uma medula, um recheio aqui, que são outros hormônios. O adrenocorticotrófico vai estimular só os hormônios produzidos pela parte de fora da adrenal. Outros hormônios na mesma pegada, né, do TSH e dos adrenocorticotróficos são os hormônios gonadotróficos produzidos pela adenihipófise, o FSH e o LH. Estão aqui. Do mesmo jeito que o TSH e os adrenocorticotróficos, o LH e o FSH eles são produzidos na hipófise e vão estimular o que? Glândulas. Quais glândulas? As chamadas gônadas, as glândulas reprodutivas. Os ovários na mulher e os testículos no homem. O mulher e homem têm FSH e LH igual. Só que, obviamente, no homem o FSH e LH vão estimular os testículos, na mulher o LH e o FSH vão estimular o ovário. E a história é aquela. A hipófise, no meu caso, estimula os testículos, que produz os hormônios testiculares, principalmente a testosterona. E vai estimular, nesse caso também, a produção de espermatozoides, que no homem ela é constante. Os testículos estão sempre produzindo e gerando novos espermatozoides. Tá? Na mulher, semelhante, né? O LH e o FSH vão estimular os ovários a produzir o estrogênio ou estrógeno, também já vi as duas grafias, e a progesterona, né?
E na mulher a coisa complica um pouquinho mais, porque a mulher tem o ciclo menstrual, ciclo de 28 dias, né? E o LH e o FSH vão fazer uma parte integrante importante desse ciclo. A regulação, o nível desses hormônios em relação a estrógeno e progesterona é que vão regular direitinho o ciclo da mulher de produzir lá um ovócito viável, um óvulo viável, liberar esse ovócito nos ovidutos e ter ou não uma gestação e repetir todo o procedimento, lógico, com o endométrio uterino se preparando ali a cada 28 dias do que agora vai, né? O endométrio uterino pensa nisso, agora vai, dessa vez vai, né? Enfim, FSH e LH, produzidos na hipófise, vão atuar nas gônadas, estimulando aí os hormônios sexuais, entre outras coisas, tá? É uma pegada, é isso aí. Bom, outro hormônio produzido pela adenipófise é o GH, Growth Hormone, o hormônio do crescimento, o hormônio somatotrófico. Soma é corpo, acho que vem do grego, tá? Ou do latim, né? Estimula o crescimento. Estimula o crescimento da cartilagem, osso e tudo vai junto, musculatura, né? Então esse hormônio ele é mais produzido durante a idade de crescimento, estimula o crescimento aí, né? Nas mulheres acho que vai no máximo até uns 21 anos, nos homens pode ir até um pouquinho mais, 24, 25, mas a gente sabe que a maior parte do crescimento ocorre ali perto da puberdade, na adolescência, que tanto homens quanto mulheres, as mulheres antes dos homens tem aquele estirão, cresce tudo, né? Em boa parte graças ao hormônio somatotrófico, o hormônio do crescimento, que vai estimular essa divisão celular, o alongamento dos ossos e das cartilagens. Problemas com esse hormônio podem causar problemas de metabolismo, né? O gigantismo, por exemplo, ocorre quando, por conta de alguma disfunção, alguma desregulação, a hipófise continua produzindo hormônio do crescimento ao longo da vida da pessoa, a pessoa continua crescendo ao longo da vida. Esse rapaz aqui, então, ó, ele não está ao lado de pessoas de baixa estatura. Essas pessoas têm estatura normal, 1,70 e pouco. Né? Ele é que tem o gigantismo, ele tinha mais de 2 metros, bem mais, se eu não me engano, é o maior homem que já existiu, ainda tem o recorde, esse cara, eu não lembro o nome dele, né? Por quê? Porque ele tinha essa doença de gigantismo. Ele continuou produzindo o hormônio do crescimento a vida inteira e continuou crescendo. Né? Esse cara ele tinha problema de passar pela porta. Era uma coisa. Ele era muito grande. E tendo esse tamanho, os sistemas dele tinham dificuldade em se manter. Né? O coração dele tinha que fazer muita força para bombear esse tanto de sangue para o corpo inteiro. Ele acabou. Pessoas com gigantismo geralmente morrem jovens por conta disso. Né? Acabou tendo insuficiência aí nos órgãos. Tá? Do outro lado, tem a pessoa que não produz hormônio somatotrófico o suficiente, né? Ou tem algum problema dos receptores de hormônio somatotrófico, aí ela pode ter algum caso de nanismo. Ela tem a baixa estrutura, não se desenvolve, ou pelo menos não cresce, né? Normalmente. Uma das formas de nanismo é o déficit no hormônio somatotrófico. Né? É uma das formas. Tem outras formas que acabam acarretando no mesmo fenótipo do nanismo. Legal, também produzido pela hipófise. Né? E aí, vamos falar de um hormônio produzido pela neurohipófise, que é a ocitocina, e como ele age em relação ao hormônio produzido pela adenipófise, que é a prolactina. Já falei dos dois brevemente. Prolactina estimula a produção de leite. A mulher, assim que ela pare, vamos dizer assim, a prolactina vai ser liberada, estimulando as glândulas mamárias a produzirem leite. Ó. O leite vai sendo produzido. Porque agora tem um menino, o menino tem que beber esse leite. Só que a expulsão desse leite, a liberação desse leite, ela é estimulada por um outro hormônio que é a ocitocina. Quando a ocitocina cai na corrente sanguínea, o leite é estimulado a sair. E a ocitocina, ela, como eu falei, produzida ali em intensa intimidade com o hipotálamo. Então ela é liberada devido a estímulos. Né? Um dos estímulos é o menino lá com a boca no seio, né? Fazendo o movimento de sucção que o bebê faz instintivamente, e isso é um dos estímulos claros. A ocitocina vai ser liberada, ou está na hora de liberar o leite aí, porque o menino está com fome. Né? Mas tem outros estímulos. Né? Isso acontece com mulheres recém que estão amamentando. Né? Então, às vezes, ouve choro de uma criança, não é nem o filho dela, né? Mas molha
ocorre a liberação de leite, porque é um estímulo. Liberou ocitocina, liberou o leite lá. Né? Mulheres que acabaram de ter filho têm que usar uma proteção, um absorvente ali, né? Porque isso acontece. Houve choro de criança, mesmo que esteja na TV vendo o filme, ocorre a liberação de leite. Às vezes tem né, fica emocionada e por aí vai. Isso acontece, normal. Tá? Então a ocitocina é responsável por isso, é a grande culpada. Então vamos às próximas glândulas da nossa lista. Falamos da hipófise, que fica na cabeça. Vamos falar da tireoide e da paratireoide, que ficam bem aqui no pescoço. Né? Então, ó, a gente tem o pescoço, a glândula tireoide fica mais ou menos aqui, na pessoa. Né? Então aqui tem a laringe, as cordas vocais. Aqui abaixo é a traqueia, vimos na última aula, desce até os pulmões, brônquios e tal. E aqui no meio você tem a glândula tireoide, parece esse chiclete mastigado. E esses pontinhos, as glândulas paratireoides. Né? Glândula tireoide e paratireoide, elas conversam um pouco, a gente já vai falar sobre os hormônios produzidos por cada uma. Vamos começar com a tireoide e os seus, não vou dizer principais, mas hormônios relacionados ao metabolismo. A triodotironina e a tiroxina, também conhecidos carinhosamente como T3 e T4, porque é mais fácil, né? Então são hormônios que a gente vai ver estão relacionados ao metabolismo e são hormônios que têm, como vocês podem ver aqui na fórmula, se eu não rabisquei tudo, tem iodo na sua fórmula. O T4 tem 4 átomos de iodo na fórmula e o T3, 3 átomos de iodo na fórmula. Legal? Então, triodotironina e tetraiodotironina, também chama de tiroxina, obrigado. Hormônios que têm iodo regulam o metabolismo, em geral, o metabolismo celular, tá? Esses hormônios, então, quando presentes, vão ser reconhecidos por células do corpo todo e a célula vai acelerar o metabolismo, vai acelerar a produção de ATP, vai acelerar a queima de açúcares, vai acelerar o processo, né? O corpo todo ele fica mais acordadão. Esse metabolismo ele tem, obviamente, tem um ciclo, né? E esse metabolismo ele precisa ser mantido num nível, nem o cara muito ligado e nem o cara meio, né? Então esses hormônios estão aí para isso, para regular esse metabolismo, né? Regular a queima de gasto de energia, regular o armazenamento, a queima de gorduras, regular a queima ou a produção de proteína. Tudo isso são esses hormônios que vão fazer quando presentes. Como eu falei, não são os únicos hormônios produzidos pela tireoide. A tireoide produz também a calcitonina, que junto com o paratormônio das paratireoides, esses 4 pontinhos aqui, já falei, né, 1, 2, 3, 4, vão regular a deposição ou retirada de cálcio no sangue. Já vamos falar sobre esses caras. Legal? Então, como eu falei, T3 e T4, né, estão relacionados com o metabolismo do corpo. Estão relacionados a estimular o metabolismo. Não é pouco usual, não é tão raro a pessoa apresentar problemas na tireoide. Tem uma série de problemas que podem vir justamente com a produção, a falta de produção desses hormônios. Né? A atividade excessiva da tireoide por algum motivo ou outro, né, a produção exacerbada desses hormônios acelera o metabolismo da pessoa. E aí a pessoa acaba ficando com hipertireoidismo. A pessoa emagrece, a pessoa pode ter ansiedade, o metabolismo dela fica muito acelerado, ela pode apresentar esse exoftalmia, ficar com os olhos meio saltadões, assim, meio esbugalhados. É um dos sintomas do hipertireoidismo. Esse metabolismo exagerado da tireoide, né? É algo que vale a pena tratar, porque é uma disfunção da tireoide que pode vir a gerar no futuro hipotireoidismo, viu? Eu conheço casos. E o hipotireoidismo, já que eu já falei esse nome, é a baixa, a baixa funcionalidade da tireoide. Né? A tireoide produz pouco do hormônio T3 e T4, o metabolismo da pessoa cresce, a pessoa tem uma tendência a ganhar peso, ficar né, pouco ânimo para fazer as coisas, gerando até às vezes depressão. O metabolismo da pessoa fica devagar, ela acumula gordura, acumula açúcares, o metabolismo fica lento. É o hipotireoidismo, o baixo funcionamento da tireoide. Dei esse exemplo no MIT porque perguntaram, né?
o exemplo mais famoso é o do jogador de futebol Ronaldo, R9, Ronaldo Carequinha, jogou em 2002, né? E eu falei, né, quando ele estava no auge da carreira, ele jogou em vários clubes importantes, que eu estava no clube mais importante da carreira dele, né, o Corinthians, ele teve que abreviar a carreira dele ali, porque ele falou que estava sofrendo de hipotireoidismo. Ou seja, ele, né, sempre teve, já era há algum tempo reconhecido como cheinho, né? O hipotireoidismo, se ele estava mesmo, devia estar, para ele com essa doença, né, com essa condição, ficou muito difícil para ele manter o condicionamento físico, manter ali os hábitos de atleta que um atleta profissional tem que ter. Né? Ele ia ganhar peso muito rápido e outras coisas mais. Então ele acusou, ele falou que estava com hipotireoidismo e abreviou ali a carreira em seu auge. Né? Tranquilo, hipotireoidismo. Bom, além disso, o bócio é uma doença relacionada à tireoide. O bócio é esse inchaço no pescoço, é o inchaço da própria tireoide. Quando a pessoa tem uma dieta muito deficitária em iodo, a tireoide não consegue produzir os hormônios dela, o T3 e o T4, que precisam de iodo na fórmula. A pessoa não tem iodo no corpo, como é que vai fazer? E aí a tireoide, em resposta a isso, uma resposta meio inútil, a gente vai explicar um pouquinho por quê, ela hipertrofia, ela cresce, o tecido cresce, para tentar produzir o que não dá para produzir, porque o problema é a falta de iodo. Né? A pessoa fica com esse bócio. Tem regiões que tem bócio endêmico, porque a dieta dessas regiões é muito pobre em iodo. Hoje, no Brasil, a gente resolve esse problema colocando iodo no sal. Tem uma lei, o sal que é vendido em qualquer lugar, você pode ler lá, sal iodado. Então vem cloreto de soja ali, vem o salzinho, tempera, e vem um pouquinho de iodo ali, você já recebe, temperando ali a sua saladinha, botando sal na batata frita, você já recebe o seu iodo normal, sua cota diária de iodo, tá? E aí o bócio, ele rareia nessas regiões que tem esse tipo de medida. Legal? Bom, vamos falar um pouquinho como eu prometi, né? Da regulação da tireoide. Como eu falei, né? A tireoide produzir esses hormônios, em especial o T3 e o T4, ela produz em resposta a um estímulo da hipófise. A hipófise produz o hormônio que é o TSH, que ó, esse maisinho aqui estimula a tireoide a produzir T3 e T4, né? Contando a história inteira, vamos contar a história inteira. O hipotálamo produz o hormônio que estimula o maisinho aqui, a hipófise, a produzir o TSH, que estimula a tireoide a produzir o T3, que bonito, e o T4. Tranquilo. Mas se fosse toda essa história, né, a história está incompleta. Por quê? O T3 e o T4, a gente acabou de ver, são super importantes no metabolismo. Né? O nível deles não pode ser de mais e nem pode ser de menos. Tem que ser mantido ali num nível específico, um equilíbrio dinâmico. Né? Como é que a hipófise e o hipotálamo sabem quanto tem que ter de T3, T4 ali para ficar no nível? Por um processo que a gente chama de feedback negativo. Feedback negativo existe em biologia, existe até na engenharia, existe em um monte de lugares. Feedback negativo nada mais é como você tem uma via com vários passos, um produz o outro, que produz o outro, que produz o outro, como a gente está vendo aí, o TRH estimula o TSH, que estimula a tireoide, que papapá, né? E nessa via, um dos passos, quando o feedback é negativo, um dos passos ele inibe o passo anterior de acontecer. O resultado é a coisa fica regulada. Vamos ver como isso acontece aí para vocês entenderem. Vamos lá, a historinha. Hipotálamo produz o TRH, que estimula a produção de TSH, que estimula a tireoide a produzir T3 e T4. Fim da história. O T3 e o T4 inibem a produção de TSH. A presença de T3 e T4 inibe o hipotálamo e a hipófise de produzirem esses hormônios. O que acontece então? Hipotálamo manda a hipófise produzir o TSH. Hipófise produz o TSH. Tireoide produz os hormônios dela. O T3 e o T4 são produzidos, aumentam no sangue, e o próprio aumento do T3 e T4 no sangue
vão indicar para a hipófise, opa, pronto, tá bom, a tireoide está trabalhando. E aí, quando isso acontece, esse hormônio aqui para de ser produzido. É esse aqui também. Ou seja, a hipófise para de estimular a tireoide dá uma relaxada, para de produzir o T3 e o T4. Né? Por quê? Porque já chegou no nível certo, chegou no nível bom. Quando o T3 e o T4 começarem a baixar o nível, aí essa inibição aqui na hipófise e no hipotálamo param, a hipófise volta a produzir o TSH. Volta a produzir o TSH, volta a estimular. Opa, o que baixou aí o T3 e T4? Pode voltar a produzir, ô tireoide. Pode mandar ver. Aí o nível do T3 e T4 sobe. Quando sobe, opa, voltou a inibir. Beleza, tá bom, tá bom. Isso é feedback negativo, regula. O próprio fato de ter pouco T3 e T4 vão estimular todo o sistema a mandar a tireoide produzir mais T3 e T4. O próprio fato de ter T3 e T4 em excesso vão fazer com que todo o sistema, opa, já tá bom, fica aí, fica nesse nível. O feedback negativo ele regula o nível de qualquer coisa. Né? Ar-condicionado, geladeira, funciona com feedback negativo. Tem um termostato lá na geladeira que quando ela chega na temperatura certa, a geladeira desliga, para de funcionar. O próprio fato da temperatura subir, o termostato vai perceber isso, faz a geladeira voltar a ligar. Mantém a temperatura da geladeira constante. Vocês entendem isso? O ar-condicionado é a mesma coisa. Quando você põe lá 16 graus no seu ar-condicionado, não tem um mecanismo que vai liberar ar gelado exatamente a 16 graus. Não. O ar-condicionado só sabe liberar ar frio. O que tem é um termostato que quando chegar nos 16 graus, ele para de funcionar. Feedback negativo. O próprio fato da via chegar no resultado, parou. Quando a temperatura subir, volta a liberar ar frio até chegar nos 16 graus de novo. Feedback negativo. Tá? E o feedback positivo? O feedback positivo é quando um dos termos ele estimula a via toda. Feedback positivo ele leva a um crescimento exponencial, uma coisa sair do controle. Não existem, até onde eu saiba, muitos ou nenhum exemplo na biologia de feedback positivo, porque biologia tem tudo a ver com equilíbrio, né? Manutenção do equilíbrio. Não tem a ver com crescimento exponencial louco, insano, né? Que é o que acontece no feedback positivo. Feedback positivo é uma explosão nuclear, né? Um átomo libera partículas subatômicas que batem em outros átomos, que liberam mais partículas subatômicas que batem em outros, e aí a coisa cresce. É uma explosão nuclear. Né? Uma explosão nuclear é um feedback positivo. Uma coisa estimula a continuidade do ciclo para outra, crescendo. Legal? Já tá longa essa apresentação, né? Vamos continuar. Legal, mais um mostrando a mesma coisa, já expliquei o feedback. E aí, a relação entre o paratormônio da paratireoide e a calcitonina da tireoide. A calcitonina estimula a deposição de cálcio dos ossos, né? E o paratormônio estimula a retirada de cálcio nos ossos. Por quê? Porque, primeiro, é importante ter cálcio no osso. A rigidez do osso, ela tem a ver com as proteínas que tem lá, mas tem a ver também com os minerais que tem lá. E o principal desses minerais é o cálcio. Então é importante não faltar cálcio nos ossos. Só que o cálcio, a gente já viu, a gente vai ver, ele é importante também no sangue, um monte de coisa. Contração muscular, coagulação do sangue, até estímulo nervoso. Tem mais uma coisa que eu estou esquecendo. Mas enfim, contração muscular, tudo isso precisa de cálcio. Né, coagulação do sangue. Então o cálcio ele tem que estar num nível baixinho, mas tem que estar num nível no sangue. Isso é regulado através da calcitonina e do paratormônio. Tem muito cálcio no sangue, acabei de beber um copão de leite. Parte desse cálcio vai ser absorvido, vai parar no sangue, a tireoide vai liberar calcitonina, vamos armazenar esse cálcio nos ossos, que nunca é demais. Né? Faltou cálcio no sangue, a taxa de cálcio no sangue está baixo, a paratireoide é estimulada a liberar o paratormônio, que vai retirar um pouquinho do cálcio dos ossos para liberar no sangue, né, até chegar no nível bom,
E aí a tireoide vai ser estimulada. Aí tem um equilíbrio entre o paratormônio e a calcitonina para manter de novo o equilíbrio de cálcio no sangue. Nem de mais, nem de menos. E o que está em excesso, bota no osso que está bom. Calcitonina, paratormônio regulam a quantidade de cálcio nos ossos e no sangue. Beleza. Próxima glândula é a adrenal ou suprarrenal, que fica em cima do rim. A gente já mostrou para ela, a gente já mostrou ela quando falou dos rins. O que eu não falei, eu já falei nessa apresentação, ela tem uma medula, que é o recheio, e ela tem um córtex, que é a parte de fora. Em biologia, falou medula, está falando do recheio de alguma coisa. Falando de córtex, está falando da parte de fora de alguma coisa. Lembram do encéfalo? Tem a substância branca no meio e tem o córtex cerebral, que é a substância cinzenta. É isso aí. Tá? Suprarrenal semelhante. Você tem a parte da medula e a parte do córtex. E essas partes vão produzir hormônios diferentes. O córtex, a gente já falou, ele é estimulado pela hipófise. Do mesmo jeito que a tireoide. A hipófise é que manda no córtex quando ele produz os hormônios dele e quando para de produzir. Os hormônios adrenocorticotróficos, que vão estimular o córtex a produzir vários hormônios, mas os principais que eu vou falar são esses: o cortisol e a aldosterona, que a gente já falou da aldosterona, vocês se lembram? Do rim. A medula vai produzir outros hormônios, a epinefrina ou adrenalina e a norepinefrina ou noradrenalina. Legal? Bom, aí tá pequeno, eu vou falar rapidamente. Começar pela medula, epinefrina e norepinefrina, que são os mais famosinhos, né? A epinefrina e a norepinefrina, elas funcionam de forma complementar, atuando em conjunto e atuando em situações de estresse. Né? Tomou um susto, se você olhar para a porta, tiver um tigre na porta, com certeza você vai liberar imediatamente ou quase imediatamente epinefrina e norepinefrina. De novo, ó, aquele crosstalk é o seu sistema nervoso simpático que vai estimular sua glândula adrenal. Aquele crosstalk, sistema nervoso e sistema endócrino. O sistema nervoso vai estimular sua glândula a produzir essa adrenalina, vai aumentar seus batimentos cardíacos, contração dos vasos sanguíneos periféricos, todo o sangue tem que ser mantido dentro do corpo, porque sabe-se lá o que vai acontecer. Aumenta a taxa de açúcares do sangue, né, libera açúcar no sangue, contração dos vasos sanguíneos, redistribui sangue para órgãos e músculos. É o famosa resposta de luta ou fuga. Você vai sair correndo porque tem um tigre na sua frente, ou você vai parar e lutar, né? De qualquer jeito, você precisa estar com o seu metabolismo em alta, a taxa de oxigenação e taxa de circulação muscular em alta para você fazer alguma coisa, sair correndo, fazer alguma coisa. Adrenalina e noradrenalina vão atuar em conjuntos. A norepinefrina acelera os batimentos cardíacos e mantém a regulação da pressão arterial. Hormônios da medula da adrenal. Hormônios do córtex da adrenal são de dois tipos: os glicocorticoides e os mineralcorticoides, né? Que vão atuar aí, e tem vários, eu só vou falar dos principais, que vão atuar aí no metabolismo. O cortisol também é liberado em situação de estresse, né? Também vai atuar na produção de glicose a partir de proteínas e gorduras, e ele tem esse efeito de reduzir a inflamação ele reduz a resposta imune, ele modula o sistema imune. Né? Cortisol ele é liberado em situações de estresse, mas situações de estresse, que eu vou dizer, é liberado também em situações de estresse. Ah, meu Deus, mas situações de estresse, mas como é que eu posso falar? Crônicas. Né? Então, tem estudos mostrando, né, taxa de cortisol no sangue, por exemplo, de gente que é CEO de grandes empresas, grandes multinacionais, né, gente que tem um emprego que é uma taxa de estresse muito grande, muita responsa, né? Ele joga com uma responsabilidade muito grande, essas pessoas têm uma taxa de cortisol geralmente elevada, o estresse do cara é alto, ele está lá sempre tomando decisões que podem mudar o rumo de muitas pessoas, ou enfim, né? E a mesma coisa acontece, pessoal, por exemplo, no macho alfa de espécie de primatas não humanos, o babuíno alfa ali, líder do bando, como tem sempre alguém querendo passar a perna nele, a taxa de cortisol desse macho alfa, né, gurilão ali, também é mais alta, ele fica sob mais estresse, ele tem que dormir sempre com o olho aberto, porque ele é o cara, ele é o bambambam, ele tem toda a comida, ele tem todas as fêmeas, tem sempre alguém querendo passar a perna nele. Primatas, né, meu? Vai entender.
E esse cortisol, né, ele tem esse efeito de reduzir inflamações e infecções, tanto que é um remédio. Pessoas que precisam de imunossupressor, de imunodepressor, entre outras coisas, podem tomar cortisol. Né? E aí tem todo aquele efeito, a pessoa fica inchada, porque tem a ver com retenção de líquido, tem a ver com retenção de açúcar, mas tem esse efeito modulador do sistema imune. Um dos tratamentos contra a Covid, né, contra casos graves de Covid, é tomar um tipo de cortisol. Né? Por quê? Porque um dos efeitos graves que a Covid causa é uma tempestade de citocinas, né? Uma tempestade, é uma loucura do sistema imune. O sistema imune fica louco e aí o próprio sistema imune acaba atacando tecidos do corpo. É uma das coisas que acontece em quem tem Covid grave. E aí, a gente já viu, já faz um tempo, que alguns tipos de corticoides podem abaixar isso. Não é para sair tomando corticoide, é só em caso grave e é só se o médico receitar. Tá? Não é tratamento precoce, isso não existe. Tá? E os mineralocorticoides têm a ver, né, com a regulação de minerais de sais no sangue, né? O principal deles é a aldosterona, que vai regular ali também o volume de urina, a reabsorção de sais. Já falamos da aldosterona. Beleza, pessoal? Essa então é a suprarrenal, alguns hormônios produzidos pela suprarrenal. Aí a suprarrenal de novo para nós ver. Medula produz. Opa, não apareceu. A medula produz epinefrina e norepinefrina. O córtex, os hormônios do córtex, lá, aldosterona e cortisol. Beleza, vamos falar de novo então do pâncreas como prometido. Já falamos do pâncreas por quê? Porque ele tem função na digestão. Olha ele aí perto do duodeno, liberando suco pancreático. Pâncreas é uma glândula anfícrina, é uma glândula exócrina, libera a substância para algum lugar que não é a corrente sanguínea, tipo o suco pancreático, para dentro do duodeno, né? Libera essa secreção. Mas no pâncreas você tem as chamadas ilhotas de Langerhans, que são acúmulos de células endócrinas no pâncreas. Células que vão produzir hormônios e vão liberar esses hormônios, como está aqui, na corrente sanguínea. Tudo bem? Nas ilhotas de Langerhans você tem células alfa e células beta que vão produzir diferentes hormônios. Os hormônios são esses aí, um famoso, a insulina, e outro menos famoso, mas igualmente importante, o glucagon. Então, o pâncreas ajuda na digestão, como uma glândula exócrina, ajuda no sistema hormonal, como uma glândula endócrina. É um órgão super importante. Tá? Tanto que não dá para você viver sem. Né? Tem coisas que dá para tirar. Pâncreas, até onde eu sei, não existe como é que fala? Uma operação de sucesso. Posso estar enganado, eu vou pesquisar, mas até onde eu sei não existe uma operação de sucesso de retirada do pâncreas. Tanto que é câncer de pâncreas, eu conheço algumas pessoas que tiveram e é um dos piores tipos, assim, né? Perdi uma avó para câncer de pâncreas. Mas enfim, isso não tem a ver. A aula já está super longa, vamos lá. Então aí o pâncreas. E as ilhotas de Langerhans, as partes endócrinas, que é a porção exócrina do pâncreas no duto, porção endócrina do pâncreas. Tá. Então, pessoal, vamos falar da porção endócrina do pâncreas, que é o que nos interessa agora. A insulina e o glucagon regulam as taxas de açúcar no sangue. Do mesmo jeito que o cálcio, do mesmo jeito que o sais, do mesmo jeito que tudo, né? As taxas de glicose no sangue têm que ser mantidas dentro de um padrão bem específico. Se tem de mais, é um problema. Se tem de menos, é um problema também. Né? A insulina e o glucagon é que regulam isso aí, tá? Como é que funciona? A insulina produzida pelas células beta do pâncreas, é bom que eu coloque esse esquema que às vezes eu me confundo. A insulina produzida pelas células beta do pâncreas, ela estimula o quê? A retirada de açúcar no sangue. Ela estimula a queda da glicemia. Então vamos lá, vamos supor que eu vou tomar café da manhã aqui e o meu café da manhã vai ser uma coxinha e uma garrafa de 2 litros de Guaraná Jesus, com cajuína. Não sei se você já tomou alguma dessas coisas, altamente recomendo, se você não é diabético, né? Mas são coisas doces, bicho. São coisas doces, né? Então, se eu fizer isso, tomar um copão de cajuína, 2 litros de Guaraná Jesus, comer uma coxinha,
Basicamente, eu vou estar me dando diabetes. O açúcar no meu sangue vai... As taxas de açúcar no meu sangue, à medida que esse açúcar é absorvido e digerido e absorvido, elas vão para o espaço. Em resposta a esse aumento da taxa de glicose no sangue, um aumento da glicemia, as células beta do meu pâncreas vão produzir insulina, vai ser liberada na corrente sanguínea, vai estimular as células do meu corpo inteiro a tomar esse açúcar. Retirem esse açúcar do sangue, usem, acumulem, transformem em gordura, façam o que for. Né? Mas tirem esse açúcar do sangue, porque não é bom ficar com uma glicemia muito alta. Causa problema na circulação, causa problema de um monte de lugar. Né? Em especial, as células do fígado vão atuar pegando esse açúcar e transformando num polissacarídeo de reserva, que é o glicogênio. Mas a célula do corpo todo vai pegar esse açúcar, gastar, transformar em gordura, o escambau. Em resposta à presença da insulina. Até a glicemia ficar normal. Né? Glicemia ficou normal, eu tô aqui gravando aula, tô aqui fazendo coisa, eu esqueço de almoçar. As horas vão passando, eu vou trabalhando, ou sei lá, fazendo outra coisa. O dia vai passando, chegou o fim do dia, à noite, e eu não comi nada, né? E eu fui dormir sem comer nada. A taxa de glicose no meu sangue, a taxa de açúcar no meu sangue vai começar a cair, porque eu não estou comendo nada. E o açúcar de reserva está sendo utilizado, porque eu não estou comendo nada. Em resposta a isso, em resposta a esse jejum prolongado, as células alfa do pâncreas vão produzir o outro hormônio que é o glucagon, que vai estimular principalmente células do fígado a quebrar todo o glicogênio armazenado e a jogar a glicose no sangue. Ó, a taxa de glicemia está ficando baixa. Vamos quebrar, vamos pegar essas reservas de glucagon e começar a usar para liberar a glicose no sangue, porque se a glicemia ficar muito baixa, minha pressão pode cair, eu posso desmaiar, eu fico com a cabeça como é que fala? Cabeça leve ali, posso vir até um desmaio com a glicemia muito baixa. Então o glucagon mantém essa glicemia. Se ela está baixando, o glucagon mantém ela normal até eu comer de novo e a coisa. Percebe? Muito açúcar no sangue, a insulina manda baixar. Pouco açúcar no sangue, o glucagon dá um jeito de estimular o fígado a liberar esse açúcar aí, a quebrar esse glicogênio. Né? Você já conhecia a insulina, muito provavelmente, por conta de uma condição chamada diabetes. Tem vários tipos de diabetes, os mais comuns. O mais comum acho que é o tipo 2, mas os mais comuns são os tipo 1 e 2. Diabetes é o quê? É você ter muito açúcar no sangue. Você faz ali o exame de sangue, tira o sangue, você está em jejum por 8 ou por 12 horas, não me lembro exatamente quanto, e aí deu que mesmo com essas 8 ou 12 horas de jejum, ainda tem muito açúcar ali no seu sangue. Né? Eles viram que ainda tem muita glicose ali. Então tu pode estar pré-diabético ou tu pode estar diabético. Tem muito açúcar no sangue. Isso pode ocorrer por vários motivos. O diabetes é isso, muito açúcar no sangue. Causa problema, aumenta a pressão ocular, pode dar problema no olho, a circulação fica prejudicada, né? Uma série de problemas que a pessoa pode ter. A coagulação fica prejudicada por conta desse excesso de açúcar no sangue. Tipos mais comuns de diabetes tipo 1, quando a pessoa já nasce com essa diabetes, né? É por algum motivo a produção de insulina a pessoa não produz essa insulina direito, ou não tem célula suficiente, provavelmente é um problema genético, às vezes ela não consegue produzir insulina. A resposta é, ela toma insulina. Hoje a gente consegue produzir insulina, né? E aí a pessoa toma uma injeção depois de cada refeição para se autorregular, vamos dizer assim, né? Essa é a diabetes do tipo 1. Diabetes do tipo 2 também tem um fator genético envolvido, mas ocorre geralmente em resposta à dieta, relacionada à obesidade, relacionada a uma série de problemas. Acontece que as células vão acabar ficando resistentes, né, à insulina. Pode ocorrer uma redução do número de receptores, então o pâncreas continua produzindo insulina de boa. As células que tornam-se mais, como é que eu posso falar, insensíveis à presença de insulina. Então, a pessoa toma ali o Guaraná Jesus e esse açúcar ele não é retirado, porque apesar de ter insulina lá, os tecidos não percebem tanta insulina. Isso vai se desenvolvendo, na maioria dos casos, ao longo da vida. E se eu continuar essa dieta de tomar 2 litros de Guaraná Jesus com cajuína toda manhã, a probabilidade de eu ter um problema nesse sentido aumenta muito. Tá? Então tem que prestar atenção na dieta. Aí, questão de diabetes tipo 2. Tem outras formas de diabetes, outros jeitos, e por aí vai.
Legal, pessoal? Legal. Com essa imagem aí, então, eu vou dar por encerrada essa parte da aula que, meu Deus do céu. Ainda vamos falar um pouquinho de sistema reprodutor, que eu quero falar para vocês numa aula diferente. Ela ficou mais comprida do que eu imaginava, mas tudo bem, porque ela está muito legal, tá? É isso aí, pessoal. Nos vemos na parte 2 dessa aula, onde a gente vai começar daqui onde a gente parou, tá? Se cuidem, pelo amor de Deus. Estamos hoje no dia 17. Para mim faz um ano que eu comecei o lockdown exatamente. O último ano que eu fui para a escola onde eu trabalhava um ano atrás foi hoje, já não teve aula, né? Eu fui lá, eu tinha sido chamado aqui para o FPA, mas também os caras, eu fiquei louco porque eu não sabia o que ia acontecer, porque os caras cancelaram. Eu tinha marcado exame médico, marcado minha posse e cancelaram, né? Então faz um ano que a gente está nessa e estamos no pior momento. Até amanhã, porque amanhã vai ser o pior momento. Então a coisa tá piorando. E por conta aí da displicência de uma série de órgãos, né, de instituições e de pessoas, a tendência é piorar. Se cuidem, então, na medida do possível e deem um passo extra na questão do possível. Fiquem em casa, tá, pessoal? Vejo vocês na parte 2 da aula. Assistam, tá? Tá legal. Falou.